Você já pensou em fazer desenhos realistas de pássaros, mas não sabe por onde começar? Então vem comigo que a dica de hoje é como fazer essas penas longas. Olá, meu nome é Renato Tavares, ilustrador de aves realista com lápis de cor. Mas antes de tudo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então, vamos para as dicas. Ok, para fazer essas penas longas, nós devemos conhecer primeiro os movimentos e os traços que iremos usar. Primeiro o traço reto, segundo o traço côncavo e o terceiro o traço convexo. O traço reto, nosso ponto de apoio deve ser o cotovelo, fazendo esse movimento, deixando o braço e o punho bem firme. Dessa forma, fazendo traços paralelos o mais próximo possível. O segundo traço é o traço côncavo. Nosso ponto de apoio deve ser o osso do punho, fazendo este movimento. Dessa forma aqui. E o terceiro traço é o traço convexo. Nosso ponto de apoio deve ser o final dos dedos, fazendo uma espécie de mola e auxiliando com o braço com esse movimento de vai e vem. Dessa forma aqui. Ok? Então, quero lhe propor esses dois exercícios que devem ser muito praticados. O primeiro com o traço reto. Observe que o traço não deve ser muito lento para fazer um traço mais firme e reto. Você deve colocar um pouco mais de velocidade. E com a prática, você consegue fazer esse movimento bem rápido. De um lado e do outro. Ficará dessa forma. O segundo exercício, nós uniremos os dois traços, o côncavo e o convexo, fazendo esta linha aqui. Primeiro o traço côncavo. E o segundo com traço convexo. Nós uniremos as duas partes. O importante é colocar a mesma força na mão quando estiver fazendo o traço, para não ficar marcas. Então pratiquem muito esse exercício que vai ser bastante utilizado. Por exemplo, quem faz cabelo, mais especificamente ele é trançado. Fazemos um ponto embaixo e subiremos com o traço côncavo e outro traço mais em cima, desceremos com traço convexo. Uniremos essas duas partes. As duas extremidades fazemos um pouco mais forte, como se fosse a sombra. E na união entre elas fazemos bem de leve, como se fosse a luz. Dessa forma aqui. Mais um pouco. Fica a dica quem faz cabelo realista. Então, pratique bastante esses exercícios com os três traços, o reto, o côncavo e convexo, um dando direção e outro volume. E agora vamos prosseguir. Agora, enfim, nós vamos para a melhor parte, que é colocar em prática tudo que aprendemos. Neste desenho, eu usarei o lápis Super Soft da Faber-Castell em um papel de gramatura de 200 gramas. Primeiro, preencheremos as penas já com as cores,
Por serem multicoloridas, isso facilitará a nossa perspectiva e também na hora do acabamento. Mesmo no preenchimento das cores, nós devemos lembrar dos movimentos e traços que aprendemos, pois isso vai nos auxiliar mais para frente. Lembrando que nós devemos colocar pouca força no lápis nessas primeiras camadas para não encerar muita folha, porque isso pode dificultar quando for colocar as próximas camadas. Inclusive, isso pode ser tema para alguns vídeos futuros de como fazer camadas corretamente. Comecei primeiro fazendo as cores claras e agora vou adicionar as cores mais escuras, fazendo assim as partes onde eu quero que fiquem as sombras. Não se esquecendo ainda colocando pouca força no lápis. Vou aumentando a graduação das cores, utilizando ainda os mesmos movimentos, que neste caso desta pena é o traço reto. Conforme for adicionando as cores mais intensas, fica mais importante o trabalho de movimento e traço, porque isso irá dar mais realismo para o seu desenho. Este será a última camada de cor mais forte antes do acabamento com a cor preta. Vou colocar um pouco de verde claro, que a referência pede. Isso já vai colorindo os pontos brancos que ainda ficaram no papel. Pelo fato de colorir com riscos, então inevitavelmente ficam esses pontos brancos mesmo. Agora eu vou passar o lápis branco em todo o colorido para mesclar as cores, assim acabando a parte de preenchimento.
Agora começaremos a dar acabamento às penas com o lápis preto e usaremos particularmente o traço reto, né? Por exemplo, nessa pena. Aqui na ponta da pena vamos dar uma reforçada a mais, pois queremos deixar um pouco mais escuro por conta das sombras. E então, finalizando, passando o lápis branco novamente para fixar a cor preta. Vamos fazer a próxima pena. Agora, desta vez, usaremos o traço convexo. Diferente da primeira pena, que usamos o traço reto, nesta usaremos apenas o traço convexo para exemplo. Dará para ver um pouco mais de volume usando este traço. Ok, segunda pena finalizada. Agora vamos para a terceira e última pena com esse nosso estudo. Nós podemos começar com traço côncavo nessa parte, chegando um pouco antes do meio da pena. E o traço convexo na extremidade da pena. Lembrando que não precisamos unir os dois traços por agora, pois quero deixar uma faixa de luz nessa parte central da pena.
Vou passar o lápis branco como da outra vez, para incorporar melhor a cor preta acima da parte colorida, deixando assim mais natural. Vou passar o lápis preto só mais uma vez, porque eu quero reforçar um pouco mais umas divisões que tem por aqui. Lembrando que o desenho realista requer um pouco de paciência e dedicação, mas com um pouco de esforço tudo é possível. Bem, o resultado do nosso estudo com todas as dicas de traços e seus movimentos são esses. Voltarei mostrando o resultado final. Até lá! Então, este é o resultado final com todas as penas coloridas. Pratiquem bastante os exercícios, ok? Se gostaram das dicas, não esqueçam de deixar o like. Fique com Deus e até a próxima.